Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 17. Atos 17, versículo 28. Diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Vou fazer uma pergunta. Todo mundo aqui tem uma Bíblia? Tem, né? Eu vou fazer uma pergunta, mas não é uma pergunta arrogante nem mal educada. Você usa a sua Bíblia? A maioria de nós, ou todos nós, vamos falar assim: eu uso a Bíblia. Eu não vou fazer uma outra pergunta para você. Como você usa a Bíblia? Essa é uma pergunta interessante e importante para a gente responder. Como que você usa a sua Bíblia? O texto que a gente leu aqui, em Atos 17, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como é que você usa a sua Bíblia? Outra pergunta: para que serve a sua Bíblia? São perguntas importantes essas. Ah, Marcos, eu uso a Bíblia assim, todo dia, de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu abro a Bíblia e leio um texto. Que bom. Como é que você escolhe esse texto? Senhor, fala comigo hoje. Foi Judas e enforcou-se. Não, Senhor, esse não é para mim. Não, esse não é. Senhor, fala de novo comigo. Vai tu e faz o mesmo. Não, Senhor, não é, não. Aí, para você ter certeza, você faz pela terceira vez. E o que tem a fazer, faz-o depressa. Então, se a gente usa a Bíblia desse jeito, a gente está usando a Bíblia bem errado. Bem errado. Eu sou do tempo, alguns daqui não são, mas eu sou de um tempo que nas lojas evangélicas vendia uma caixinha assim, chamada Caixinha das Promessas. Alguns outros nomes, talvez, em alguma outra loja. Chamava Caixinha da Promessa. E aí a gente, reunião de oração em casa, reunião de oração na igreja e tal. Aí acabava a reunião de oração, vamos tirar um versículo na caixinha de promessa. Aí a gente tirava um versículo, aí outra pessoa tirava outro versículo, aí outra pessoa tirava outro. Parecia o papagaio do realejo. Sabe como é que é o papagaio do realejo? E todos os versículos que tinham ali eram promessas, a maioria era promessa. Mas tudo promessa boa, né? Tudo promessa boa. Promessa de luta não tinha naquela coisa lá, né? No mundo tereis aflições. Esse versículo não aparecia lá. Então, a pergunta continua sendo: como que você usa a Bíblia? Para que você usa a Bíblia? A gente vai tentar pensar um pouquinho hoje nisso, tá bom? Tem uma palavrinha difícil aí, que é cosmovisão. É uma palavrinha fácil de ser entendida. Cada um de nós tem uma opinião diferente sobre as coisas. Se a gente for perguntado por uma pessoa, se a gente for perguntado por um instituto de pesquisa, a gente sempre vai ter uma opinião sobre alguma coisa. E se a gente é cristão, se a gente segue a Bíblia, sobre a Bíblia então, sobre os assuntos da Bíblia, então é que a gente vai ter muita opinião sobre qualquer coisa. Eu tenho estudado no seminário já há 2 anos, e quem estuda no seminário responde muita pergunta. Nas aulas são feitas muitas perguntas. Essas perguntas são muito importantes. Mas no cotidiano, na vida diária, a gente também é chamado para responder muita coisa. Eu, como professor, sou professor de biologia, eu tenho que responder muita coisa, muita curiosidade dos alunos. Eles veem coisas na televisão, eles leem coisas em revistas, conversas com amigos, parentes, vizinhos, e sempre aparece pergunta lá. A gente que é professor tem umas perguntas assim muito interessantes.
Outro dia chega um aluno e fala assim: professor, eu tenho uma prima que tem uma vizinha, a tia dessa vizinha tem uma filha, e essa filha tem uma mancha vermelha na pele. Que doença é essa? Eu sei lá que doença é essa, pô. Mas a gente está sempre sendo questionado, está sempre sendo perguntado sobre um monte de coisa. E as pessoas também são perguntadas. E quando alguém pergunta alguma coisa para você e você dá uma resposta, você dá uma resposta baseado no quê? Alguém pergunta para você assim: para onde a gente vai depois da morte? O que você usa para responder essa pergunta? Nós que somos crentes, vamos usar a palavra de Deus para responder esse tipo de pergunta. Se alguém perguntar para você assim: da onde o ser humano veio? O que você vai usar para responder essa pergunta? Nós que somos crentes, vamos usar a palavra de Deus para responder isso. Mas se alguém perguntar para você: qual é a sua opinião sobre o casamento? O que você vai usar para responder isso? Nós que somos crentes, vamos usar a palavra de Deus para responder isso. E se alguém perguntar assim: posso escutar música do mundo? Você que é crente, eu que sou crente, nós vamos usar o que para responder isso? A Bíblia, lógico. Aí você vai procurar na Bíblia música do mundo. Não tem música do mundo lá. Música é música. Você está diante de um quadro, diante de uma obra de arte. E alguém pergunta para você: o que você acha desse quadro? Olha, segundo o apóstolo Paulo, esse quadro não é crente. Como assim esse quadro não é crente? Existe quadro crente e quadro não crente? Existe o Ré santo e o Ré do mundo? Existe o Dó sustenido celestial e o Dó sustenido do capeta? Música é música, arte é arte. Mas a gente é instado sempre a responder às coisas. Portanto, a gente tem opinião sobre as coisas que cercam a gente. Basicamente, irmãos, existem 4 maneiras das pessoas olharem o mundo. Basicamente, existem 4 cosmovisões presentes no cotidiano, na sociedade da gente. Quais são essas visões? Então, cosmovisão é uma concepção de mundo. Cosmovisão é uma maneira de ver o mundo. Cosmovisão é aquilo que você usa para responder às perguntas essenciais da vida. Cosmovisão é mais do que uma opinião. Cosmovisão é um comprometimento do seu coração. Cosmovisão é uma maneira de viver a vida e não apenas uma maneira de responder algumas perguntas. Então, basicamente, na sociedade a gente tem 4 maneiras de ver isso. Uma das maneiras da gente enxergar a realidade é uma cosmovisão que existe, é a cosmovisão teísta, o teísmo. Aquela cosmovisão que acredita em um Deus criador dos céus e da terra, uma cosmovisão que acredita que existe um ser criador pessoal acima de todas as pessoas, de todos os seres humanos, de tudo que existe. Existe uma segunda cosmovisão que é o contrário dessa, que é o ateísmo. Pessoas que vivem as suas vidas, pessoas que expressam a sua maneira de viver, desconsiderando a presença de Deus. Não, Deus não existe. Deus não existe porque eu não vejo Deus, só vejo o que eu vejo, então Deus não existe. Isso é uma outra maneira de viver, uma outra cosmovisão.
Uma terceira cosmovisão que a gente tem é o panteísmo. Tudo é Deus, Deus é tudo. A árvore é Deus, a chuva é Deus, sol é Deus, lua é Deus, estrela é Deus, o rio é Deus, você é uma parte de Deus, o cachorro é uma parte de Deus, a vaca é uma parte de Deus, o golfinho é uma parte de Deus, rato, barata, cobra, tudo é Deus. Lá na Índia você sabe que é assim. Na Índia tem 30 mil deuses diferentes. Isso é o panteísmo. E existe uma quarta visão, que é o politeísmo. Existem muitos deuses, esses deuses influenciam a vida aqui na Terra. Quais são essas quatro vertentes, então? Onde a gente encontra essas quatro vertentes? Na primeira, no teísmo, a gente tem basicamente as três grandes religiões monoteístas do planeta: judaísmo, cristianismo e islamismo. Você pode não concordar com o judaísmo em algumas coisas, você pode não concordar com o islamismo em outras coisas. Mas essas três religiões afirmam categoricamente que existe um único Deus. A segunda maneira de ver o mundo, a segunda cosmovisão, que é o ateísmo, está muito vinculado às ciências sociais, ciências humanas, ciências naturais, então nem se fala. A gente tem o Karl Marx, que é o idealizador do socialismo. A gente tem Nietzsche, que é um filósofo muito importante, filósofo que diz que Deus está morto. E a gente tem hoje o Richard Dawkins, que é um biólogo muito expressivo. Inclusive ele escreveu um livro chamado Deus, um Delírio. Um livro grandão assim, interessante por um lado, mas quem está delirando é o próprio Dawkins em escrever tudo aquilo que ele escreveu. A terceira maneira de ver o mundo, e que tudo é Deus, a gente vai encontrar basicamente em religiões orientais, hinduísmo, budismo, ciência cristã, cientologia. E essa quarta maneira de politeísmo, de ver o mundo, de cosmovisão, a gente vê nos gregos, mitologia grega, mitologia romana, paganismo antigo e o paganismo hoje em dia. Para nós interessa uma cosmovisão para a gente pensar hoje. Cosmovisão cristã é a visão do mundo a partir do referencial da Bíblia Sagrada e de Jesus Cristo. Aquelas perguntas então que eu falei no início, a gente como cristão tem que responder a partir da Bíblia. A nossa maneira de viver está pautada na palavra de Deus. Lembra o texto de hoje, Atos 17? Porque nele nos movemos, porque nele vivemos, porque nele existimos. Então é a partir da Bíblia que a gente entende o nosso mundo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, pegando a Bíblia, a gente encontra três grandes atos na Bíblia. A gente pode entender a palavra de Deus de três grandes maneiras muito importantes que exatamente formam essa maneira de pensar do cristão. Esses três paradigmas, esses três pilares vão formar exatamente a maneira como nós cristãos precisamos pensar o mundo. Então a gente tem a criação, a queda e a redenção. Esses três grandes eventos resumem toda a história bíblica do Gênesis ao Apocalipse. Então, pensando a primeira delas, criação, queda e redenção, com relação à redenção eu vou fazer uma separação aqui didática, que é a justificação e a glorificação. Então a gente tem a criação de tudo que existe, a queda do ser humano, e depois a gente tem a redenção da criação. Essa redenção eu estou dividindo
numa parte que a gente chama de justificação e numa outra parte que a gente chama de glorificação. Então, pensando agora na criação, especificamente na criação, a gente tem Deus é o criador de tudo que existe, inclusive o ser humano. Adão e Eva foram criados perfeitos, completos e sem pecado. A eles foi dada a possibilidade de pecar ou se manterem santos. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. Deus cria o ambiente, cria os seres vivos, cria o ser humano e coloca o ser humano dentro do jardim. E a este ser humano, Adão e Eva, Deus diz: de tudo que tem no jardim você pode comer, de tudo que tem no jardim você pode usufruir, tudo está à sua disposição. Mas de uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim, essa você não toca, essa você não come. Porque se você comer, certamente vocês vão morrer. Portanto, Adão e Eva foram criados de modo perfeito. Não suficientes, porque eles dependiam de Deus. Adão e Eva eram insuficientes. Eles precisavam de Deus. Eles tinham comunhão com Deus. Mas eles foram criados perfeitos, completos. Nesse sentido, então, a gente vê que o homem, antes da queda, tinha duas possibilidades. O homem podia pecar e o homem podia não pecar. Dá para entender isso pelo texto, irmãos? Deus cria o homem absolutamente livre, capaz de obedecer a Deus, e se obedecesse a Deus, viveria longos dias de santidade, de paz, de alegria, de comunhão com Deus e de vida eterna. Mas caso não obedecesse a Deus, colheria em sua própria vida e nos seus descendentes morte. E o que foi que o homem fez? Resolveu desobedecer à ordem de Deus. O homem tinha paz com Deus antes do pecado? Sim ou não? Sim. Depois do pecado, tem paz? Não. O homem tinha vida com Deus antes do pecado? Tinha. E depois do pecado? Não tem vida. O homem tinha alegria antes do pecado? Tinha. E agora? Não tem mais. O trabalho para o homem no paraíso, no Éden, era um trabalho que dava prazer, dava satisfação. Não tinha pecado, não tinha mal. Depois que o pecado entra, qual é a sentença de Deus? Do suor do seu rosto comerás. Com dor dará luz a seus filhos. O desejo do seu marido vai ser da mulher. O desejo da mulher vai ser do marido. O homem viveria eternamente? Sim, viveria. Agora deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil. Antes do pecado, o homem tinha liberdade? Antes do pecado, o homem era livre? Sim ou não? E depois do pecado? O homem tem liberdade? O homem é livre? Isso tem uma implicação muito séria, que a gente vai ver agora. O ser humano caiu. Adão e Eva caíram da graça de Deus, porque desobedeceram à ordem de Deus. Isso significa que eles perderam a condição de santidade com a qual foram criados. A desobediência à ordem de Deus levaria à morte espiritual e morte física e todos os outros males decorrentes dessa desobediência. Agora não tem paz,
agora não tem liberdade, agora não tem alegria, agora sofre, agora morre, agora dá luz com dor, o trabalho agora é penoso, agora cansa, agora tem doença, agora morre fisicamente e agora está morto espiritualmente. A condição do homem depois da queda mudou radicalmente. O Adão que existia antes do pecado era um. O Adão que existe agora depois do pecado é completamente outro. No Gênesis a gente lê que Deus passeava no jardim todos os dias para ter comunhão com o homem. Só que quando o homem desobedeceu a Deus, o que foi que Deus fez com o jardim? Botou anjos para que fechassem a entrada do jardim. Quando Deus vai procurar o homem está escondido, e está escondido com medo de Deus. Mudou. O que a gente tinha em Adão, hoje a gente não tem mais. Não tem paz, não tem alegria, não tem santidade, não tem liberdade, não tem amor, não tem nada. Portanto, qual é a condição agora do ser humano depois do pecado? O ser humano é capaz de pecar agora. Antes da queda, ele era capaz de não pecar, porque ele foi criado santo. Só que depois do pecado, o ser humano torna-se capaz de pecar. E tem um outro problema agora. O ser humano torna-se incapaz de não pecar. Dá para entender agora a condição? Tudo que o ser humano faz diante de Deus, Isaías chama como? Trapo de imundícia. Paulo em Efésios vai dizer que a gente, antes de Cristo, antes de ser alcançado pela graça de Deus, a gente operava obras más. Mas em Cristo, Ele nos deu vida. E agora então, nós fomos criados para as obras boas. Efésios capítulo 2. Portanto, agora, diante de Deus, depois do pecado, o homem é incapaz de não pecar. Mas Marcos, quando a gente vê um casamento, um homem amando uma mulher, isso não é bom? Lógico que é. O amor vem de Deus. E apesar dos homens não conhecerem a Deus, eventualmente, quando um homem ama uma mulher e se casam, casam com amor. E o amor é a expressão de Deus. Mas se estes não conhecem a Cristo, como é que eles estão diante de Deus? Sujos e marcados pelo pecado. Romanos nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, todos aqueles que não estão em Cristo já estão condenados. É o que João, no capítulo 3, vai dizer isso. Qual é o versículo mais conhecido da Bíblia? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que é que diz alguns versículos abaixo disso, no 17 e no 18? Quem não crê no Filho já está condenado. Portanto, diante de Deus, a situação do homem sem Cristo é perigosíssima. Diante de Deus, sem Cristo, ninguém vai se salvar. Desculpe, na última hora, o índiozinho que nunca ouviu falar de Jesus não vai ser salvo se ele não conhecer a Jesus. Na última hora, aqueles povos que nunca foram alcançados porque nenhum missionário chegou lá,
Desculpa, eles não vão ser salvos, porque não conhecem a Jesus. E a culpa vai ser nossa da igreja, que não foi até lá. Sabe o que diz o Salmo 51? Em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade eu fui gerado. Este garoto que vai nascer precisa ser alcançado pela graça de Deus. Esse garotão que vai nascer precisa conhecer Jesus como seu Salvador. Esse garotão que vai nascer depende da graça de Deus, como os pais que são adultos e conscientes do pecado que cometem todo dia. Diante de Deus não existem desculpas. Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 3. Não tem ninguém que faça o bem, é o que a Bíblia diz. Ninguém. Seguindo, mas aí então a gente tem o terceiro aspecto da cosmovisão cristã: a redenção. Deus já realizou o ato fundamental para a redenção da raça humana e do mundo, que se encontram caídos e sujeitos à morte. Trata-se da vinda ao mundo de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que como nosso representante pagou a culpa do pecado na cruz, morreu e ressuscitou, e está vivo e exaltado como Senhor de todos. A cruz está vazia, mas o trono não está vazio. A cruz está vazia, mas o trono do seu coração não está vazio. E portanto, aquela condição desfavorável que a humanidade se encontra diante de Deus, essa condição de separação, essa condição de afastamento, essa condição de ódio em relação a Deus, porque Paulo vai dizer isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5 que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Se eu e você fôssemos deixados sozinhos neste mundo, jamais nós nos voltaríamos para Deus. A nossa inclinação antes da regeneração era para se afastar de Deus. Leia Romanos capítulo 3 a partir do versículo 23. Começa com aquele versículo famoso: e todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí Paulo vai descrever a condição da raça humana. Portanto, é em Cristo que a gente encontra redenção para as nossas vidas. Portanto, em Cristo, a gente tem uma nova condição para a humanidade. Nós continuamos capazes de pecar, mas agora, sendo alcançados pela graça de Deus, tendo a mente de Cristo, tendo o nosso coração regenerado para um novo coração, disposto a agradar a Deus, nós temos a capacidade de lutar contra o pecado. É bem verdade que ainda vamos cair muitas vezes, irmãos, mas a graça para não pecarmos está à nossa disposição. O que antes não estava à disposição da gente, porque a gente não queria saber de Deus, a gente não queria saber de Cristo, a gente não tinha acesso a essa graça. Mas uma vez que fomos alcançados por Jesus, uma vez que Ele regenerou o nosso coração e a nossa mente, uma vez que Ele abriu as escamas dos nossos olhos, uma vez que os nossos ouvidos foram destapados para a gente entender o que Jesus fez, uma vez que Ele tenha nos alcançado e mudado o nosso coração, nós agora não podemos fazer outra coisa a não ser entregar a vida para Ele. Como é que Zaqueu pôde resistir diante de Jesus? Como é que Pedro, João, André, Mateus, como é que os discípulos puderam resistir ao chamado de Jesus à vida deles? Não resistiram. Jonas tentou resistir ao que Deus queria dele. Jonas pegou o barco para outro lugar, mas Deus queria que ele fosse para Nínive, e ele foi para Jope. E o que foi que Deus fez?
respeitou a opinião de Jonas. Coitadinho de Deus. Deus é incapaz de mexer na vida do homem se o homem não quiser que Deus mexa. Que conversa é essa? Jonas ficou dentro da barriga do peixe e acabou pregando em Nínive. E ainda reclamou de Deus, vagabundo. Eu sei que o Senhor é sempre assim. Quando fala do Senhor, se arrepende, o Senhor volta atrás. Você acha que Deus estava preocupado com a opinião de Jonas? Você acha que Deus deu bola para a opinião de Jonas? Você acha que Deus estava interessado no que Jonas pensava ou não pensava dele? Simplesmente Jonas teve que fazer o que Deus mandou e ponto. Conhece alguém que resistiu contra Deus? Vou te dar mais um exemplo. Você conhece um rei chamado Nabucodonosor? Já ouviu falar? Então ele era o rei da Babilônia. Levou cativo o povo de Deus e lá pelas tantas publicou uma lei. Aqueles que não ajoelharem diante da minha estátua serão lançados na fornalha ardente. E aí o que aconteceu? Daniel, um dos principais da Babilônia, não ajoelhou diante da estátua do rei. E os conselheiros do rei inflaram o rei. Os conselheiros do rei botaram pilha no rei e fizeram com que o rei baixasse uma outra lei, que a fornalha deveria ser esquentada 7 vezes mais. De tal maneira que quando as pessoas iam jogar lenha na fornalha, os 3 amigos de Daniel, desculpa, o Daniel é outra coisa. Os 3 amigos de Daniel. De maneira que quando os súditos lá, os empregados do rei iam jogar lenha na fornalha, para a fornalha ficar mais quente, eles mesmos já morriam queimados. Eles nem entravam na fornalha, mas eles morriam queimados. E os 3 não se dobraram diante de Nabucodonosor. E aí botaram os 3 na frente do rei. Você lembra o que esses 3 caras disseram para o rei? Fica sabendo, ó rei, que se o Senhor Deus nos quiser livrar, Ele nos livrará. Mas nós não vamos nos ajoelhar diante da tua estátua. E os 3 foram para a fornalha. Nem o cabelo e nem a roupa estava cheirando cinza. E tinha um 4º homem lá dentro. Isso é uma fé que a gente não vê por aí todo dia. Hã? Você vê essa fé aí? Na frente do espelho? Não tem, né? É. Será que não tem mesmo? Eu não sou daqueles que ficam orando para vir perseguição para a igreja. Tem uns caras malucos aí que ora. Não, Senhor, manda a perseguição para os verdadeiros crentes aparecerem. Os caras não sabem que estão orando. Não sabem que estão orando. Mas quando Deus alcança alguém, quando o coração de uma pessoa é regenerado de verdade, o cara chega para diante do rei e fala, não vou me ajoelhar. Lembra do João Batista? Viu falar do João Batista? Já, né? O primo de Jesus. Você lembra como acabou a vida de João Batista? Uma bandeja de prata. Só a cabeça. Você sabe por que ele morreu? Porque ele chegou para o rei e falou assim, rei, você está tendo casos sexuais ilícitos. E aí mandou para a cadeia.
Aí a enteada dele, mimadinha, Patricinha, né? Vivia celular o dia todo, aniversário dela, assim, papai quer dar um presente, o que você quer de presente? Ah, eu quero a cabeça do João Batista na bandeja. Tá bom. Ele estava na prisão mesmo, né? Morreu. Morreu. Morreu porque preferiu obedecer a Deus e enfrentar a maldade do rei. E não foi reconhecido em vida. Quem reconheceu João Batista foi Jesus. Depois que João Batista morreu, Jesus falou que dos nascidos de mulher, não tinha nenhum maior do que João Batista. Porque João Batista entendeu que ele era diferente das outras pessoas. Portanto, agora, a gente tem a última parte da redenção, que é a glorificação da gente. Para alguns, Jesus já voltou, entre aspas. Meu pai já está na glória, minha mãe já está na glória. Você deve ter algum parente seu que está na glória já. Para esses, Jesus já está reinando eternamente. Para nós que estamos aqui ainda não. A gente peca, a gente sofre, a gente fica doente, a gente tem problema de colesterol, triglicérides, pressão alta, obesidade, dor no joelho, dor nas costas, apetite desordenado. Chega, né? Muita coisa que uma pessoa só ter, né? É muita coisa para uma pessoa só ter. Mas vai chegar um tempo, irmãos. Vai chegar um tempo. Vai chegar um tempo que toda lágrima do nosso olho vai ser enxugada. Vai chegar um tempo em que o mal vai desaparecer por completo. E a gente vai reinar com Cristo, incapaz de pecar contra Ele, porque nos nossos corpos não haverá mais a presença do pecado. E o Sandro lembrou esse texto hoje de manhã. Eu queria que ele não tivesse lembrado, que eu queria falar só agora. Mas Jesus na cruz disse a frase mais espetacular da palavra de Deus. Para John Stott, a palavra mais espetacular da Bíblia é: Deus é amor. Como eu não sou Stott, eu penso diferente dele. Para mim, a frase mais espetacular da palavra de Deus, Jesus na cruz diz: está consumado. E quando Jesus diz está consumado para uma pessoa, existe uma palavrinha muito importante na vida dessa pessoa, que é o mas. Eu sou pecador, mas porque está consumado, existe perdão para o meu pecado. Eu estou morto nos meus delitos e pecado, mas por causa de Jesus eu encontro vida numa situação de morte espiritual. O meu destino é meu destino eterno é o inferno sem Deus, mas porque Jesus consumou tudo, o meu destino agora é o céu. Eu sou incapaz de me manter salvo, mas pelo que Cristo fez e está consumado, nada, ninguém, nem eu mesmo vão fazer com que eu perca a minha salvação, porque a minha salvação não depende de mim, a minha salvação depende de Cristo, que disse: está consumado. E você pode pensar assim: então, Marcos, eu posso viver a vida do jeito que eu quiser, que eu nunca vou perder a salvação. Errado! Porque se você pensa que pode viver a vida do jeito que você quiser, você nunca foi alcançado pela graça de Deus. Porque quem é alcançado pela graça de Deus tem a capacidade de não pecar. Quem foi alcançado pela graça de Deus quer agradar a Deus. E sabe que é incapaz de agradar a Deus sozinho. A cosmovisão cristã diz que tudo vai ser redimido no final, irmãos. Que final é esse?
Deus é quem sabe. Hoje aqui a gente sofre, hoje aqui a gente padece, hoje aqui a gente tem luta, hoje aqui a gente tem derrota eventualmente, mas existe um corpo de Cristo, que foi constituído pelo próprio Cristo, para me ajudar a vencer o meu pecado. Existe um corpo de Cristo, que foi constituído pelo próprio Cristo, que me ajuda a me levantar quando eu caio em pecado. Existe um corpo de Cristo, constituído pelo próprio Cristo, que me ajuda a me preservar contra o pecado. De que maneira isso acontece, irmãos? Esse é o grande mal que a gente tem que vencer. Dentro da cosmovisão existe pecado. Eu não sei se você sabe, eu quero te avisar. Existe pecado. E você peca todos os dias, junto comigo. 1 João capítulo 1, versículo 9. Lembra o que está escrito lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, de que maneira Deus está nos libertando da opressão do pecado? Primeiro ato de Deus na nossa vida, irmãos, é nos libertar da culpa do pecado. Ele nos regenerou, nos deu nova vida e Ele nos justificou. Nós fomos declarados justos diante de Deus. Não porque você levantou a mão e aceitou Jesus. Nós fomos declarados justos porque na cruz Jesus disse: está terminado. O que tinha que ser feito, eu fiz. É Jesus falando, não eu. Sabe o que a Bíblia diz? Que você só ama Jesus porque Ele te amou primeiro. Sabe por que você conseguiu chegar até Deus Pai? Porque Jesus, que é o caminho, abriu-se para você. Efésios diz que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Você fez isso sozinho? Não. Nós fomos transportados. Jesus pegou você aqui e colocou você aqui. Qual é a participação de você nisso? Zero. Segunda atuação de Deus. Deus está nos livrando do poder do pecado. A cada dia que passa, a gente está ficando mais santo. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu terminar. Irmãos, hoje, 9 de outubro, hoje, você vai terminar o seu dia à noite, quando você for dormir, hoje, você vai terminar o seu dia mais santo do que ontem? Essa é uma pergunta muito importante. Moisés, no Salmo 90, diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. Como é que você vai acabar o seu dia hoje? Mais santo ou menos santo? Você vai pecar menos hoje do que você pecou ontem? Irmãos, hoje de manhã, deixa eu falar uma coisa, eu já pequei. E a desgraceira da vida é que o pecado que eu cometi hoje foi o mesmo que eu cometi ontem. Podia ser um pecado diferente, né? Podia ter aprendido com o erro de ontem e não cometer o erro hoje. Hoje você vai cometer o mesmo erro de ontem. Desculpa. Mas a nossa oração tem que ser que a gente cresça diante de Deus em santidade. Essa é a segunda maneira de Deus nos livrar do pecado. A primeira maneira, Deus nos livra da culpa do pecado. Você pode chegar diante de Deus sem culpa nenhuma, porque você foi lavado no sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? A segunda maneira, Deus está nos livrando do poder do pecado, porque a cada dia nós temos que nos santificar.
A cada dia a gente tem que odiar mais o pecado e amar mais a Deus. Eu não estou falando que isso é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil. A terceira maneira de Deus nos preservar do pecado, e aí o pecado vai embora de vez, Deus está cuidando de nós para que nós sejamos livres da presença do pecado, que é a glorificação. Para o meu pai e para a minha mãe, eles já estão livres da presença do pecado. Eu ainda não. Você ainda não. E eu queria terminar agora com um texto muito importante, que eu acho que resume um pouco o que é essa cosmovisão, essa maneira de ver o mundo. Filipenses 1, versículo 6. Estou certo disto: aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é a chance de eu e você, no meio do caminho, desistirmos de Deus? Grande, né? Acho que se a gente for pensar seriamente, alguma vez na nossa vida a gente já pensou em desistir. Seja qual for o motivo. Pode ser um motivo próprio, ou podem ser motivos externos a nós. Agora, vou fazer uma pergunta retórica e a resposta é óbvia. Qual é a chance de Deus desistir de você? Nenhuma. Se Deus nunca vai desistir de você, meu irmão e minha irmã, vamos lembrar alguma coisa importante aqui para nós? Quem foi que nos chamou? Deus. Quem foi que nos deu vida? Deus. Quem foi que morreu por nós? Deus. Jesus Cristo é Deus. Quem é que habita em nós? Deus. Quem é a garantia da nossa salvação? Deus. Quem é que preparou lugares celestiais para nós? Deus. Quem é que está nos levando em santidade para diante da sua glória? Deus. Qual é a pessoa mais poderosa deste universo? Deus. E aí, a gente tem que lembrar o que Paulo escreve em Romanos 8. Nem fome, nem nudez, nem doença, nem espada, nem ser vivo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em nós por meio de Cristo Jesus. O que é que vai separar você de Deus? Nada, porque Deus não vai roer a corda. Deixa eu te lembrar de uma coisa aqui que talvez a gente tenha esquecido. Deus sabe que você não presta. Deus sabe que você vai roer a corda. Deus sabe que você é incapaz de manter a sua salvação sozinho. Deus sabe que você é incapaz de andar pelas próprias pernas diante dele em santidade. Deus sabe que você não é capaz de se sustentar diante de Deus. Deus sabe que você é fraco diante das tentações. Ele sabe disso. E mesmo assim Ele nos chamou para perto dele, irmãos. Mesmo assim, Ele nos quer perto dele. Jesus orou assim, João capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas Jesus não venceu o mundo para Ele. Jesus venceu o mundo para mim e para você. Portanto, lembrar outra coisa aqui que a gente pode esquecer às vezes. O que é mais poderoso do que o sangue de Jesus Cristo? Nada. Nada.
Portanto, se você está salvo hoje, por que você não vai estar salvo amanhã? Alguém pode responder assim: Marcos, eu posso desistir no meio do caminho. Pode. Aí eu pergunto para você: e Jesus desistiu de você? A gente pode desistir porque a gente não presta, a gente é carne, a gente é pecado. Mas aquele que começou a boa obra na sua vida vai aperfeiçoar até o último dia. Sabe aquela fé que Sadraque, Mesaque e Abdinego tiveram na fornalha ardente? É essa fé aqui, ó. Que o que aconteça na tua vida, Jesus vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. E a Bíblia mostra isso para nós. Isso faz parte da nossa cosmovisão, irmãos. Eu não quero que você vive uma vida relaxada. Então vamos tocar o terror, vamos pecar pra caramba, porque se a gente pecar demais, vai ter mais graça de Deus. Paulo já lidou com isso em Romanos capítulo 5. Ele perguntou para os romanos: haveremos de pecar abundantemente para que a graça de Deus superabunde o nosso pecado? Jamais. Jamais. Mas entenda, irmãos, a garantia da nossa redenção está em Jesus Cristo e não em nós. Por isso eu posso dizer com o apóstolo Paulo: eu e você seremos aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus.